No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês as camisas mais lindas e provavelmente as camisas mais importantes que eu tenho em toda a minha coleção, que acabaram de chegar e estão aqui dentro. Todos os uniformes que eu mostro aqui desde o início da série de vídeos História da Camisa têm uma importância, têm um contexto histórico e eu sempre apresento essas histórias aqui exatamente na playlist que de uma maneira muito sugestiva leva o nome de História da Camisa. E a história que eu vou contar hoje para vocês é a mais importante de todas essas, porque tem tudo a ver com a motivação por trás de todo esse conteúdo que eu tenho feito aqui desde o início do canal. Eu vou abrir esse pacote aqui, mas antes eu queria contar essa história para vocês, para depois mostrar esses uniformes que são muito lindos e os mais importantes que eu já recebi aqui desde o início dessa série de vídeos e, para ser mais específico, desde o início da minha coleção. Então, fica ligado nessa história. Se você está chegando aqui agora, meu nome é Felipe Loubach, eu sou colecionador e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Como eu já falei anteriormente aqui, você que acompanha a série de vídeos deve saber muito bem, eu comecei a minha coleção no ano de 2004 com uma jersey do Tennessee Titans, mas foi somente no ano de 2008 que eu tive meu primeiro contato na prática com o futebol americano através de um time chamado Piratas de Copacabana. Essa época foi uma fase de transição entre a areia e a grama. O futebol americano estava crescendo muito em audiência e também em prática aqui no Brasil a partir dos anos 2000. E essa fase especificamente, muitas equipes começaram a investir em equipamentos de proteção para sair da praia e começar a praticar a modalidade full pads na grama. Só que isso exigia assim, um investimento financeiro muito alto. E naquela época era difícil conseguir esses equipamentos de proteção aqui no Brasil. Se era difícil comprar até as camisas da NFL, então veja a evolução que nós tivemos durante todo esse tempo. Hoje você encontra camisa, capacete, pads, você pode ir a uma loja, num shopping hoje e comprar isso aqui no Brasil. Essa evolução, não somente na audiência como na prática, foi tão significativa que, além dos campeonatos estaduais e nacionais, a gente vai ter um jogo oficial da NFL acontecendo esse ano aqui no Brasil, na Neoquímica Arena, em setembro. Então, eu acho que isso fala por si. Mas o que isso tudo tem a ver com as camisas que eu vou mostrar aqui no vídeo de hoje? Muito bem, nessa onda, nessa tendência de crescimento, de popularização do futebol americano, surgiu no meu coração o desejo, o sonho de criar um time com os meus amigos. E aí no ano de 2011, eu já tinha apresentado a modalidade para a maior parte deles. Eu falei, vamos fazer uma coisa organizada. E aí eu comecei a imprimir alguns papéis com as regras básicas do futebol americano e comecei a entregar e convidar o pessoal para treinar no aterro do Flamengo, atrás do Museu de Artes Modernas. Quando a gente conseguiu se organizar minimamente e chegar num número razoável de pessoas, eu falei, muito bem, agora é o momento da gente tornar isso aqui uma coisa séria. Então, primeiro, a gente precisa de um nome e a gente precisa de um uniforme. E é aí que entra o que eu vou mostrar no vídeo de hoje. A gente chegou a se organizar a um ponto que eu criei uma comunidade no Facebook, na época era assim que a gente se comunicava, e eu cheguei a criar um site, que na verdade era um blog que existe até hoje. E eu vou colocar a imagem na tela para que vocês vejam, e se você quiser acessar, o link vai ficar aqui abaixo na descrição. Muito bem, como vocês viram aí, o site, para a época, ele não mudou, ele está do mesmo jeito até hoje. Era assim realmente um design muito interessante, que chamava a atenção. E muita gente tomou conhecimento a partir das comunidades ali que tinham no Facebook. Muita gente começou a mandar e-mail. Na época eu criei um e-mail especificamente para que jogadores ali que quisessem participar do time pudessem falar a sua experiência, a posição que gostariam de jogar. Era uma coisa bem organizada, como vocês podem ver no site, se você clicar você vai ver, tinha uma parte falando sobre as formações de ataque, formação de defesa, o material de treino, termo de responsabilidade, era uma coisa organizada. Infelizmente, o projeto não foi para frente, mas continua vivo na minha memória e, acima de tudo, continua vivo através dos uniformes que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas como foi que surgiu então essa ideia do nome do time e do uniforme? Eu vou começar falando do nome do time. Existia dois nomes assim que faziam sentido para aquilo que a gente estava imaginando.
e o nome do time foi definido como Raptors. E o que significa Raptors? Não tem um significado exatamente, mas é a junção de duas palavras que serviram como inspiração para a criação desse nome, que é o nome Raptors, que você conhece, né, o time Toronto Raptors, e o nome Dinosaurs. Então, dinossauro em inglês seria um nome muito genérico. Raptors, já existem diversos times com esse nome, inclusive aqui no Brasil, outros times que fazem referência também a dinossauro, a Tiranossauro Rex e tudo mais, que era a ideia do logo do time, era um Tiranossauro Rex e acabou sendo mesmo um Tiranossauro Rex. Então, para que fosse um nome exclusivo, uma coisa única, eu fiz a junção dessas duas palavras, Raptors com Dinosaurs, e então surgiu o nome Raptors. Eu particularmente acho um nome muito bacana, é sonoro, é visualmente bonito, e não existe essa palavra, então ela nunca foi utilizada anteriormente, é o nome único e exclusivo desse time que existe hoje na minha memória afetiva e que vai se traduzir de maneira perfeita nos uniformes. E o esquema de cores, a paleta de cores, eu tô inclusive utilizando uma camisa aqui que tem tudo a ver com essa decisão das cores, que é o verde, o branco e o azul. Não é uma combinação muito comum, não é verdade? Mas na época eu usei como inspiração alguns times que faziam uso desse esquema de cores. A votação ali entre o pessoal, né, do time ficou empatada entre o uniforme ser azul e o uniforme ser verde. Então, algumas pessoas votaram em vermelho e tudo mais, em outras cores, mas ficou empatado a maior quantidade de votos em azul e verde. Como a gente podia resolver isso para que ninguém ficasse triste? Seria tentar juntar isso. E os times na época que eu conhecia que utilizavam essas cores era o Vancouver Canucks da NHL, que inclusive eu tenho a camisa deles aqui na coleção, muito linda. O Dallas Mavericks, que eu estou inclusive usando a camisa aqui deles. E o Minnesota Timberwolves, que também tem, né, nas cores ali do seu uniforme azul, verde e branco. E o uniforme antigo do Seattle Seahawks, que também era azul, verde e no caso cinza. Então essa foi a inspiração da paleta de cores e o resultado de tudo isso vocês vão ver agora. Então eu fiz aqui uma introdução falando sobre a ideia desse time que tem uma memória afetiva muito especial e quem fez esse sonho virar realidade foi a Tractor. Falei deles aqui, foi a primeira empresa brasileira a produzir uniformes dos times de futebol americano em larga escala. Ela já produziu para diversos times do Brasil. Ela produziu a primeira camisa da seleção brasileira de futebol americano, que eu já fiz um vídeo mostrando aqui. Eu fiz um vídeo também falando sobre os uniformes do college football que eles fazem. Eu fiz aqui também, nesse mesmo vídeo, mostrando o uniforme do Piratas de Copacabana. Eles fazem camisas também inspiradas nos times da NFL. Inclusive, eles produzem uniformes, por exemplo, para o time de apresentadores ali da Rede TV, né? Eles também têm uma parceria com a loja Esporte América e fazem uma linha casual inspirada nas jerseys de jogo dos times da NFL. Então, hoje, sem dúvida, a Tractor é a maior produtora, a maior fabricante de uniformes de futebol americano, não somente de futebol americano, mas principalmente de futebol americano aqui no Brasil, e eles completam 20 anos de existência. E a Tractor conseguiu sintetizar toda essa ideia, todo esse sentimento que foi o projeto Raptors e traduzir isso de maneira magistral nos uniformes que eles fizeram e mandaram para mim. E vocês vão conhecer tudo isso agora junto comigo, então fica ligado aí.
A primeira vez que eu olhei para esses uniformes assim que eu tirei da embalagem, eu senti uma emoção, uma felicidade que é difícil de explicar. Porque isso daqui fez parte de um sonho, de um projeto que, apesar de não ter ido para frente, na minha mente, no meu coração, ele nunca deixou de existir. Eu cheguei a criar esse time no Madden e tudo mais, e quando você olha para o uniforme, ele tem esse poder de trazer uma representação, uma materialização daquilo que está no seu imaginário, né? Como se fosse um time que existe até hoje e que está aí competindo em alguma liga. A minha inspiração para desenvolver o desenho, o projeto que eu mandei para eles, foram os times do college football, que tem geralmente o nome aqui acima do número, essa listra aqui, por exemplo, né, que corta a linha aqui acima do peito, do peitoral. E a qualidade desse material é uma coisa impressionante. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu fiz imagens já detalhadas que vocês devem ter visto aí, da textura da camisa. O tecido é espetacular. A impressão aqui, a sublimação no tecido é de uma qualidade incrível. E apesar de não ser recomendado lavar nenhum uniforme, nenhuma camisa na máquina, eu sempre lavo à mão. Esse tipo de material aqui é muito mais fácil de você lavar com tranquilidade, porque não é um silk que vai sair, não é uma costura que vai se desfazer, que vai desfiar. Então eu imagino que, apesar de não ser recomendado, você pode lavar com certa tranquilidade isso aqui no modo sensível, no modo frágil ali para roupas sensíveis da máquina. Olha que lindo aqui o escudo da Tractor no V da gola. O nome aqui, Raptors, né? Com todo o esquema de cores aqui, azul, verde e branco. Eu fiquei na dúvida de qual delas ficou a mais bonita. E aqui o tiranossauro, o esqueleto do tiranossauro, né? Da cabeça dele, na manga da camisa, que é um detalhe espetacular também. A nossa ideia na época era que o uniforme azul fosse o principal, né? Então, casa, visitante, uniforme branco, e o uniforme verde seria o uniforme alternativo. Apesar de que muitas pessoas, né, o pessoal ali do time votava que o verde fosse o principal, acabou que nunca ficou definido isso. Mas, em tese, seria assim, né? O uniforme verde seria o alternativo, o branco seria o uniforme visitante e o azul seria o uniforme de casa. Eu sinceramente não sei qual deles é o mais lindo, mas eu estou inclinado a votar que esse uniforme branco aqui é o mais bonito. A escolha do número 18, que foi o número que eu escolhi na época, foi por conta do Peyton Manning. E eu acho que foi uma escolha muito acertada. Inclusive ficou muito bonito aqui o número 18 na camisa, como vocês podem ver aqui com a personalização. Olha a qualidade, pessoal. Uma coisa extraordinária. A gratidão que eu tenho pela Tractor por esses uniformes aqui é uma coisa assim imensurável. E definitivamente essas são as camisas mais lindas que eu tenho na coleção. É claro que a minha memória afetiva, ela tem uma influência muito forte nessa decisão, mas eu tô falando assim de maneira muito honesta, esteticamente, essa combinação de cores com o logo, né, aqui do dinossauro, tudo, são as minhas cores favoritas, assim. Uma das minhas cores favoritas é o verde, o azul também, e a combinação dessas duas que a gente vê aqui no modelo branco é extraordinária. A qualidade do trabalho que eles fizeram aqui de materializar esse projeto, esse sonho, é uma coisa que coloca essas camisas aqui no topo da minha coleção, não somente como as mais bonitas, mas principalmente como as mais importantes que eu tenho. Beleza, pessoal? Tô voltando aqui para finalizar o vídeo já com esse uniforme espetacular. Queria mais uma vez deixar o meu agradecimento a todo mundo envolvido nesse projeto. Como eu falei, é como se fosse a materialização de um sonho que só existia na minha imaginação. E como vocês podem ver, a qualidade do material da Tractor é espetacular, é muito gratificante saber que existe um trabalho sendo feito com essa qualidade aqui no Brasil há 20 anos. Eu posso dizer com segurança
que esse uniforme aqui, a qualidade desse material, dessa sublimação, é muito superior a muitos uniformes que eu tenho aqui na coleção feitos por grandes marcas. Isso daqui é feito no Brasil. Então, clica aqui abaixo no site da Tractor, faz a sua encomenda, dá uma olhada no catálogo deles. Se você quiser ver algumas peças pessoalmente, vá até uma loja Esporte América, porque, como eu falei, eles também têm uma linha de produção de produtos licenciados da NFL, que são inspirados nas jerseys de jogo, que você pode ver a qualidade desse material aqui na prática e você vai entender o que eu estou falando. Então é isso, pessoal, eu estou extremamente feliz. Se alguém vier me perguntar quais são as camisas favoritas, mais importantes e mais bonitas da minha coleção, essa daqui sem dúvida sempre vai ser a minha resposta. Então, eu compartilhei com vocês aqui provavelmente um dos episódios da série História da Camisa mais importantes desde que eu comecei a coleção aqui no canal. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, comenta aqui qual desses 3 modelos é o seu favorito, qual você achou a mais bonita. E se você quiser fazer um uniforme com eles, é só você entrar em contato com o link aqui abaixo. Se quiser conhecer toda a minha coleção, o link da minha rede social também está aqui abaixo. Um forte abraço, eu encontro vocês no próximo vídeo. Alguma dessas a gente vai aproveitar, tipo, eu não tô pra pegar muito o meu corpo, eu queria pegar mais a camisa, tá ligado? Porque senão o vídeo fica muito... Eu quero um foco bem na camisa, tá ligado? Eu só não lembro onde é que tu tava. Eu já aproveito o mesmo take. Essa foi sinistra, na moral, essa foi a melhor. Que lindo! Nossa, essa foi a mais perfeita, eu falei.